2001 em 11 de setembro. 4 aviões que mudaram os Estados Unidos e o mundo para sempre. Disse Nueve homens segurando Cuteres planeta. Los maiores planos de superpotência para atacar o exército dos EUA. Pesquisadores devem descobrir o sistema bilionário. Agências de inteligência e autoridades de aviação são capazes de saltar através de uma história simplesmente expor falhas de segurança do sistema. Os desastres não aconteceram porque aconteceram, mas foram desencadeados por uma série de eventos importantes. Vamos expor as decisões tomadas nos segundos que antecederam o desastre. Nova York, University of New York Press. Os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. A Operação Vigilante Guard simulará um ataque da fronteira dos EUA. Responsável por 2,5 milhões de quilômetros de espaço aéreo de Washington, D.C. e Nova York, passando pelo leste de Chicago até o centro do país. Praticamos todos os nossos procedimentos, portanto, se entrarmos na guerra, preparados sem saber o que poderia acontecer. No exercício de hoje. Sua equipe deve estar pronta para lidar com qualquer ameaça guerra país. A 40 km de distância, 5 passageiros estão prontos para embarcar no aeroporto Logan Boston. Van para pegar o voo 11 da American Airlines com o destino de Angeles. Os controles de segurança selecionam aleatoriamente 3 passageiros, mas 5 passaram o controle sem dificuldade. O voo 11 da American Airlines é um voo comercial para Surcaram Paradise na próxima hora, e as pessoas encarregadas de vos vigiar são conhecidas como Bensley Ney. Leva mais de 30 anos a trabalhar como controladores de ar. Mas hoje é a primeira vez como diretor nacional de operações, Federal Aviation Administration. Sou responsável pelo espaço aéreo nacional, e este é o meu primeiro dia, e estou feliz, às 7h59 da manhã. Sua rota para Los Angeles leva você para o oeste. BTONG, a terceira aeromoça, é responsável pelo departamento de turismo. O coronel Bob Marr e sua equipe aguardavam o início dos exercícios de defesa aérea e ninguém sabia o que estava acontecendo no voo 11. Controlo de Boston, contacto de rádio perdido, estes 11. Boston, Estados Unidos, voos para Boston, ponto de interrogação invertido. Estás a ver-me? Apesar de todos os esforços e de 10 minutos com a tripulação, não é incomum que não haja resposta. Mas às 8h24, o controlador de tráfego aéreo ouviu uma mensagem vindo do cockpit, que nós tínhamos alguns aviões, você não disse nada e você está bem. Voltamos ao aeroporto e esta mensagem é apenas para os passageiros. O relatório foi recebido por Bensley Ney. A nossa experiência em casos de rapto é que, no final, os raptos não dão lugar a grandes incidentes, por isso não me preocupo com os raptos. Às 8h34 da manhã, BTONG conseguiu entrar em contato com a companhia aérea, ligando para a central de reservas em Raleigh, Carolina do Norte. Chamo-me BTONG. Sou a tripulante número 3 do voo 11. Acho que fomos sequestrados. Não, o pessoal da cabine não atende o telefone e a porta não se abre. Não sabemos quem está dentro. Os números 1 e 5 foram esfaqueados. Aeronaves não respondem que seus drivers foram desviados de sua ruta hacia New York. Em Acre de Long Island, Dave Bottiglia envolve 42 departamentos de New York. Espaço aéreo, que é realmente um dia. É o 42 departamentos geralmente não são muito lotados em dias felizes. Quando eu me sentar no meu lugar e fazer uma chamada no centro de Boston me permite dizer que este é o 11 Estados Unidos para vê-lo, as pessoas dizem que foi sequestrado. Los sequestradores truncados transponders de aviões. Lo significa que Bottiglia nem sequer sabe a velocidade ou altitude dos aviões. Estou a ver o radar. Às 8h38 da manhã, outro controlador de tráfego aéreo foi acordado em silêncio pelo rádio e telefonou para a Defesa Aérea Militar do Noroeste. Pediram ajuda militar? Sim, eles podem mandar um F-15. Sim, eles pediram um F-15. Sim, o exército do Otis. O pedido foi tão incomum que chegou até o coronel Marr. Sim, espere um minuto. Os militares acham que isso pode ser parte do exercício que eles esperam. Os controladores raramente pedem ajuda militar. Normalmente precisam de nós. Já comandava as tropas aéreas através de telefone, mesmo que o notório ajuda não é comum. Mark foi muito sério. Entramos, de ação imediata e Otis, La Otis da Força Aérea na base aérea de 250 km a nordeste de Massachusetts, Nova York. A fim de encontrar o avião Estação Terra Nova York, Dave Bottiglia entrou em contato com outro avião na zona. Por ocupado, cambiar de transpondedor. Ele tinha visto um voo dos Estados Unidos para a esquerda. Ele me disse que ele tinha visto, mas já não são todos à vista. A última vez que alguém verá o voo 11 da American Airlines a norte de Manhattan, Nova York.
Às 8h43 da manhã, a aeromoça Betty ONG tentou informar a equipe de terra sobre a situação a bordo do voo 11 da American Airlines. Não consigo entrar na cabine. Está aí alguém? Você está indo muito bem. Estás muito calma, Betty. O que se passa, querida? Betty, diz-me uma coisa. Betty, ainda estás aí? Às 8h46, o voo da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99. No centro de comando da Força Aérea, Ben Sliney ainda não sabia o que estava acontecendo em Nova York. Um de nossos contatos militares me disse que a CNN disse que um pequeno avião caiu no World Trade Center. Sim, senhor, pode mostrar-me no ecrã? Eles viram o que estava acontecendo no local. É uma imagem devastadora. Este é o World Trade Center, disseram-nos esta manhã. Eu notei primeiro que este é um enorme sabotar no fundo e eu sabia que eu não poderia ser uma carta de um pequeno avião. A capacidade máxima é de 10 milibits. O exército dos Estados Unidos enviou 2 F-15 para procurar o avião desaparecido. Na torre de controle de Long Island, Jay Potiglia estava preocupado com outro avião, o voo 175 da United Airlines. O código do transponder mudou e também não tem sentido de direção. Olhei para o ecrã e, nesse momento, vi o voo 175 da United a subir rapidamente. Eu olhei para o meu chefe e disse, acho que tenho mais umas 9 da manhã. O F-15 do exército está a 100 km de distância tentando encontrar um avião americano. Há um homem que lê os números em voz alta. 6.000, 4.000, 2.000, disseram, vai bater no chão. De repente, alguém gritou, meu Deus, isso é o World Trade Center. Outro avião despenhou-se. Meu Deus, ele bateu em outra torre. Atingiu a torre do meio. Meu Deus, está no meio da torre. Às 9h03, o voo 175 atingiu a torre sul. O pânico invadiu Manhattan. O coronel Bob Mark não podia acreditar no que estava vendo na televisão. Nessa altura, mudamos de estratégia e eles estavam a atacar Nova York. Não é um jogo de guerra, é real. Ele enviou um exército para a cidade, mas foi forçado a recuar. Esta é a área. No centro de comando da Força Aérea, Ben Sliney enfrentou desafios inimagináveis no seu primeiro dia no cargo, quando eu tinha dúvidas sobre todos os aviões. Foi imediatamente publicada uma proibição de voo a nível nacional, ou seja, nenhum avião pode descolagem ou entrar no nosso espaço aéreo. 9 manhã NHA. Los Radar identificou o voo 77 da American Airlines de Washington para Los Angeles, ele o dirigiu. Uma vez minutos antes, o avião começou. O avião voava para leste, em direção à capital do país. 15 para chegar a 500 km Manhattan. A cena é devastadora. Ao mesmo tempo voa na base aérea Langley, Virgínia, 2 modelos F-16 Medium CA9.32, continuar para a capital, país. No voo 77 da zona recebemos 11 notificações aviões sequestrados, por isso queremos ver o que é real e o que não é. Foi então que deduzimos que Washington DC poderia ser um dos alvos. Às 9h36 da manhã, a 240 km de Washington, DC, o avião voou em direção ao U-77 e ao espaço aéreo de Washington DC. Oh, meu Deus, é o Pentágono. Washington e parece falar de fumo em tempo real. Ao ver irromper pelo país, o Centro Sliney decidiu agir, não por nada, não decisiva durante o avião é muito grave, já pode controlar o avião, mas se retiravam do céu. Foi então que ordenei que todos os aviões aterrassem, independentemente do destino, e mais de 4 aviões começaram a aterrar no espaço aéreo dos EUA. Eu acho que talvez eu incendiário, mas a verdade é que eles não têm tempo para pensar. A um que o avião pousa, 9h44 entra em uma sala e o avião de tráfego aéreo United 93 começa a seguir um padrão similar. É o United 93 ele se desviou da rota e mudou o código transpondedor. Se estava saindo de Newark para São Francisco e chegou a voar 20 minutos antes de controlar a terra United. No World Trade Center, os aviões caem e caem. Torre Sul 110 derrumba. Los controladores estão tentando descobrir se houve um ataque contra a United 93 sequestrado. Atualmente possível em voo 93 a um corte de avião tentou aterrar num aeroporto, mas não consegue comunicar se Slaney só pode ver o avião, se Washington face as regiões. Por ter seguido esta linha de pensamento, o exército F-16 Capital Paz. Enquanto há muito tempo assistimos voo 93 na região onde um foi quebrado e vai um. Supusemos ter seguido esta linha de pensamento. 44 passageiros e tripulantes morreram no local. Aqui estão as primeiras fotos. Tudo indica que ninguém sobreviveu. 25 minutos depois, a torre norte do World Trade Center em Midtown Manhattan caiu.
Em 102 minutos, 4 aviões sequestrados já custaram quase 3 vidas. A maior investigação criminal da história do ZEUA começará imediatamente, com milhares de conspirações terroristas na mesa do FBI. Mas quando ele chegou lá encontrou principalmente, bem abaixo da cena a tragédia. Que Maxwell é um dos agentes do FBI Manhattan. Mohamed Atta, em 11, o voo tinha colocado a mala. Felizmente, a minha mala não chegou a tempo para Portland, Maine voar. A única mala que contém a informação e as provas do caso identifica o atentado de Yasmina perto de um dos perpetradores desta rede de informação. Milhares de agentes do FBI identificaram em 72 horas o seu dia 19. Suspeitosos que haviam se concentrado em áreas onde a colonização tinha se concentrado porque falhou a rede de segurança mais sofisticada do mundo ao enfrentar essa ameaça e sequestro, evitando seu trágico sequências. Agora, vivenciando o dia em que aconteceu, e investigar em profundidade, descobrimos que, deixando os Estados Unidos para descobrir o erro no território dos Estados Unidos do ataque mais destrutivo do país. Após a história do ataque. Obrigado a todos por terem vindo. Por favor, sente-se. O presidente George W. Bush embaçado 9 a 11. Oi Comissão assinou um projeto de lei que autoriza o Congresso a uma comissão para investigar o que aconteceu em todo o país. 11 coluna Septiembre. Como Conselho Consultivo de 11 de setembro, John Farmer foi responsável por investigar o dia em que a forensia aconteceu exatamente. Não podes ficar tanto tempo nas forças de segurança como eu sei o que aconteceu no dia 11 de setembro. Lembro-me daquele dia e pensei o que se passa? Obsesionaba. Estados Unidos investe bilhões de dólares nos sistemas de inteligência e militares dos Estados Unidos para proteger o país. John Farmer deve analisar se estes sistemas teriam sido capazes de evitar o que aconteceu mais tarde. Afinidade física, afinidade máxima. Em janeiro de 2000, alguns meses depois, a classe especializada no Midar do Hotel. Los agentes entraram em seu quarto e descobriam que Midar tinha um visto que permitia entrar e sair dos Estados Unidos quando a vida selvagem. Lumpur, Malásia, uma filmada numa reunião da Al-Qaeda. Durante uma reunião na Malásia, a CIA os espiou, mas depois perderam o contato. Até lá, o sistema funciona. E, no entanto, é isso que o sistema de inteligência tem vindo a espalhar. A operação de uso do visto Al-Midar torna-se automaticamente a responsabilidade em solo americano FBI. Pero até que Milhar voou para os Estados Unidos, a agência mantê-lo em segredo sem qualquer detalhe. Caso. A falta de comunicação entre as agências é um problema político. Muralha na aplicação da lei que realiza trabalhos de investigação. Pessoas separadas para cumprir lei. Antes, missões de monitoramento de coleta de provas ou espionagem não são permitidas em um tribunal estadunidense. A verdade é que a lei é uma desculpa para não compartilhar informações. Fevereiro em 2000, antes dos ataques de 19 meses. 11, Al-Midar e Al-Azmi mudaram-se para um apartamento em San Diego, Califórnia. Os agentes da CIA sabiam que Mirjar e Al-Azmi estavam no país, mas não controlavam todos os seus movimentos. Esse era o trabalho do FBI, mas a CIA nem sabia que eles estavam no país. Se as coisas tivessem sido melhores, o FBI teria sabido que eu estava supervisionando você, mas eu não sabia. Então, quando desapercebidos. No seguida de entrar nos Estados Unidos foi a única chance. 2001. Desvela. É o 11 Comissão junho 3 meses atrás 9 após o 11º ataque terrorista, esta foi uma questão crucial na reunião entre a CIA e o FBI para analisar os ataques terroristas anteriores. Agentes da CIA mostram fotos de contatos da Al-Qaeda para seus colegas do FBI, incluindo Al-Mirjar. O FBI quer saber mais, mas é uma parede e o FBI não sabe fatos importantes, para o desânsias de seus agentes. Apesar do sistema é uma ameaça real, não contra-efetiva, Feno, um famoso agente do FBI disse que Imails, uma nova era um corpo na rua, ninguém se importa com uma parede, sem fazer nada, só para nós. 28 2001. Antes do cataclismo de 14 de agosto, fontes do FBI confirmaram a ameaça potencial de ataques da Al-Qaeda e disseminação de suas próprias pesquisas. Sabemos o que a Al-Qaeda está a tramar, os seus agentes são conhecidos, 2 pessoas com ligações à Al-Qaeda estão nos Estados Unidos, mas a CIA não revela os seus dados. Eles não encontraram Al-Mirjar e Al-Azmi. Se soubessem que ambos viviam nos Estados Unidos, o FBI de 11 de setembro teria sido de grande ajuda. 2 horas antes do desastre, 5 homens embarcaram no voo 11 da American Airlines para Los Angeles. 3 deles foram selecionados pelo Sistema de Monitoramento de Passageiros, CAPS, um algoritmo que os selecionou com base em fatores como idade, nacionalidade e rota para identificar pessoas de alto risco. Se um passageiro é selecionado por carimbo, nesse dia, especificamente, precisamos investigar mais detalhadamente, verificar seu itinerário e destino, em olhar equipagem.
É por isso que nenhum sequestrador na lista de passageiros é vetado, a companhia aérea os banirá para o avião. Vários sequestradores colocar a bagagem no avião mesquino humano. Habia folha padrão de comprimento da peça, por exemplo, se ele for inferior a 10 centímetros igual ligações externas igual. Nos próximos 45 minutos, 14 o Raptor, estes 3 aviões, em cidades do Nordeste Unidos, o poder é do capítulo e eles ainda com uma faca permite a bordo sem problemas. Feno, tens de entender, o programa não quer destruir avião. Anteriormente o Raptor, o sequestrador já ia pilotar aviões conduzir negociações, não missões suicidas. Ninguém está preparado para um ataque mortal no ar. Uma vez a bordo, os sequestradores só precisam controlar o avião, 32 minutos antes do primeiro impacto. Se os sequestradores pedirem acesso ao cockpit, então deixem entrar. A teoria é que nós não queremos arriscar a vida. Nadia. Una se suicida novamente. Não há nenhuma regra. Missão teoria. 4 aviões de passageiros executaram 19 sequestradores e tornaram-se mísseis de drones. A partir desse momento, as companhias aéreas ou os motoristas podem fazer qualquer coisa para que o detener. Luzê-los. A última linha de defesa é o exército dos EUA, a Força Aérea tem o melhor mundo. Pero se eles vão lutar, eles devem entender que é uma ameaça. A pesquisa de John Farmer se concentra nas ações do exército como sequestro. Existe um protocolo de sequestro de extorsão, conhecido como seu exército emitir casas. Se, literalmente, as regras que seguimos, eles têm que chamar o controlador de tráfego aéreo, Washington e várias comunicações serão autorizados a transporte militar casas. Se vai seguir o protocolo 11 de setembro, os lutadores ainda será depois de muitas salas de aviões no solo estelar de original. Os dias de trabalho já foram acordados. Farmer foi o primeiro a ser nomeado para o cargo. A primeira chamada que recebi foi de um controlador de tráfego no centro de Boston. Ele me disse que eu estava em apuros e precisava de ajuda. Preciso de um exército. 8 minutos antes do desastre, os militares foram alertados, mas não responderam. O mar precisa de ordens superiores antes de planear qualquer coisa. Eu aprecio o que você fez, porque a decisão de não encarná-lo depois de mar e assim por diante. Autorização. Minutos, imediatamente com a decisão de seu chefe, não pode continuar esperando. A ordem de enviar um avião para Nova York. Disse o major que, tendo recebido permissão, vamos fazer alguma coisa agora. Antes do segundo desastre, ordenou a Mark para enviar 2 casas. Desde o fim da Guerra Fria, o tempo de resposta dos EUA foi reduzido. Só 4 aviões estão prontos para defender a base aérea americana mais próxima na metade da costa leste. Quando o primeiro avião colidiu com o World Trade Center, os pilotos ainda aguardavam a permissão de decolagem, e o F-15 decolou de Odis 7 minutos após o primeiro ataque. Após o primeiro impacto, ninguém sabia que era o US-11 que colidiu com a Torre Norte. Mande um avião para Nova York. Fale com a Força Aérea e peça-lhes para limpar a rota. Se o encontrarmos, vamos interceptá-lo. O objetivo dos radares militares era procurar potenciais ameaças fora das fronteiras dos Estados Unidos, e não aviões civis, que nunca foram vistos como uma ameaça. Por conseguinte, qualquer procura militar de um piloto de avião de passageiros deve contar com a ajuda de controladores de tráfego aéreo. O procedimento exige uma colaboração muito estreita entre as duas organizações. Há um problema de comunicação, uma vez que qualquer instituição não é por nós raramente tem de ir trabalhar Jones. Não ligue para o nosso telefone, uma vez que o horário para vir chamar apenas os militares é um número. 2 F-15 estavam voando em direção a Nova York, e a ideia de que os sequestradores queriam usar o avião em uma missão suicida ainda não foi considerada. É incrível estrelas em um edifício, então o avião fez o esforço para encontrar o voltamente. Um minuto antes do segundo impacto. Las em conformidade com as autoridades de ambos os países. Depois de relatar a situação difícil de Nova York para o Recife, onde temos o voo da American Airlines, 11. Pensamos que estamos a leste de Nova York. O F-15 foi o primeiro avião a atingir a costa em busca de um avião que já não existe. Na verdade, não percebemos que havia outro problema até vermos outro problema na televisão. Por incrível que pareça, agora os EUA sabem que estão sob ataque e que o Departamento de Defesa, os políticos e os militares devem agir. As notícias desta semana do dia e o seguinte indicaram que a coordenação para responder a imediatou e quase conseguiu prender os seguintes ataques. Os 2 primeiros ataques por surpresa. Os 2 colapsaram contra o World Trade Center. Mas o terceiro ataque, a reorganização da cadeia de comando, retomou o plano de resposta para o terceiro ataque dos EUA-77 para Chinazington, embora seja Alcatrão. Para interceptá-lo. Nos meses que se seguiram ao 11 de setembro, esta foi a versão oficial sobre o terceiro avião sequestrado, mas a comissão do 11 de setembro revelou a verdade e as diferentes camadas do governo dialogaram.
O presidente dialogou com o vice-presidente Richard Clarke na Casa Branca. Fez a máxima videoconferência com pessoas diferentes da instituição. O problema é que nem todos dizem elos. Sim, entre a ordem explícita de uma parte do Departamento de Defesa, o pessoal em terra tentando fazer a melhor descoberta foi o exército. Lo não sabia que o terceiro 77 avião, os EUA, foram sequestrados. Eles disseram que ela estava desaparecida. Eles sabem que há um avião desaparecido perto do Pentágono, mas não são identificados pelos Estados Unidos. 77, sobre sequestrado voo 93 que seria estragado 4 vezes por pressões oficiais. Mas a situação controlada pelas autoridades é mais firme. No radar, foi necessário interceptar e desmontar. Foi necessário. Pero quando John Farmer, relatório de inspeção militar, história econômica estuda Câmbia. Fazendeiro descobriu que os funcionários tomaram a decisão que eu não teria acontecido. Desde o ângulo do centro de comando e eu mesmo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. O fato é que não há dia em que as autoridades precisam ser. Lá infelizmente a realidade é 9. A única coisa que fiz depois dos 11 atentados terroristas foi tomada pelos civis que estavam à frente dos condutores, as tripulações e passageiros dos aviões réu. Lá circunvizinha a defensa. Agora sabemos que as críticas erradas fizeram com que o maior ataque terrorista já ocorrido em solo americano. Em janeiro de 2020 meses, alguns ativistas da Al-Qaeda mudaram-se para a Califórnia antes do ataque. Mas a falta de comunicação entre as agências de inteligência fez com que o FBI nem sequer soubesse que atacavam em agosto de 2000, país 28, com 14 dias de antecedência. O FBI começou uma missão de busca, mas tarde demais. Em 3 aeroportos da costa leste dos Estados Unidos, 19 sequestradores embarcaram. Alguns foram selecionados para uma inspeção de segurança, mas foram autorizados a embarcar com armas de pequeno porte fáceis de usar. 11 em um voo da American Air, sequestradores usam armas para controlar o avião. 9 minutos apenas EUs. Lá responder ao sequestro antes de Boston. Controladores de tráfego aéreo foi chamado por todos os protocolos e voou diretamente para o exército. 3 minutos antes do ataque. As autoridades estão a tentar encontrar 11 BT-1 dos EUA para obter informações pessoais para o solo, mas não conseguem obter nenhuma parte antes do ataque da Força Aérea. O jogador é o coronel, Bob Maher, enviou 2 F-15 da base aérea Otis, mas também tarde. Um voo 45 da American Airlines 11 contra a estrela da Torre Norte do World Trade Center. 17 minutos depois, 9.03 a um voo 175 Torre Estrela vs Sur. O voo 77 é estrelado pelo Pentágono às 9h37, 51 minutos depois impact. O único sequestrador de para-raio na United Airlines voo 93 foi tripulado e tripulação. Su luta pelo heróico esforço para terminar 10.03 uma partida fora de Pittsburgh. As instituições devem ter proteção dos Estados Unidos do que não podem enfrentar as ameaças imaginado. Lá as instituições compartilham informações vital. Seria não injusto chamar as instituições, porque uma pessoa sabe isso no FBI, outro diz outra coisa, dizer que sabe aquilo. E na minha opinião, é um veredito feito por um governo em geral. Não sabíamos o que estava acontecendo, não imaginávamos o que estava acontecendo, sem instruções claras, o exército não podia intervir, não havia tempo para fazer o que tínhamos que fazer. Em 11 de setembro de 2001, quase 3 pessoas perderam a vida e um ataque relativamente simples revelou a incompetência do sistema naquela altura, o que me parece muito chocante. Mediano após a tragédia, os ministérios sofreram mudanças drásticas. Agora é necessário que a cooperação entre os serviços de inteligência é mais elas. Se medidas de segurança no aeroporto. Unificou a linguagem do pessoal militar e civil no controle de tráfego aéreo para garantir uma melhor comunicação. Mas resta saber se aprendemos a lição e se os EUA estão seguros. Esses sistemas são melhores do que eram, mas isso não significa que estejamos protegidos contra o próximo ataque, seja qual for.